Muito boa tarde a todos, é um gosto estar convosco. O desafio é grande, como falar, ao final do dia, de cooperação e competição, nesta fusão de competição, é o desafio difícil que aqui me traz. Foi dito, e é verdade, o contexto em que me movo é sobretudo o interesse por sistemas complexos. A questão da complexidade e particularmente dos problemas sociais complexos tem sido um tema que me tem particularmente interessado nos últimos anos. Um sistema complexo caracteriza-se pela dificuldade de estabelecer relações lineares de causa e efeito, pela sua imprevisibilidade, pela sua mutação permanente e pela enorme dificuldade que coloca perante quem quer nele intervir, perante quem quer encontrar soluções. E por isso passámos de um tempo onde sistemas lineares têm respostas relativamente simples, onde perante uma determinada causa nós sabemos qual o efeito que vai resultar, para sistemas que são muito mais complexos e muito mais difíceis, onde uma mesma causa pode gerar vários efeitos, há uma enorme dificuldade em ser capaz de prever e de entender a realidade e, sobretudo, o futuro. Mas para este desafio muito interessante, mas também muito complexo, trago-vos alguns exemplos relativamente simples. Como é que, na natureza, formigas e estorninhos resolvem desafios difíceis? Este é um desafio difícil para as formigas. Como é que conseguem passar de um ramo para o outro, onde não existe ligação e onde o salto da formiga seguramente não seria suficiente? Vamos ver como é que as formigas o resolvem. As formigas foram capazes, nem mais nem menos, de resolver um problema quase impossível, seguramente um problema muito complexo. Nesta ponte que as formigas foram capazes de construir, há, de alguma maneira, no mundo das formigas, esta noção da missão de resolver um problema. Do sentido de serviço de cada uma delas poder cumprir uma componente dessa missão. Mas também a noção da importância da construção de pontes entre elas e entre os obstáculos a ultrapassar. E esta noção de eficácia e da preocupação para resolver um problema. Creio que aqui estão algumas pistas importantes na abordagem da complexidade e que, evidentemente, coloca na cooperação uma dimensão muito importante. A capacidade de estar ao serviço de uma missão concreta para resolver um problema, construindo pontes, é talvez a primeira lição que eu gostava de trazer do mundo das formigas. Mas quis trazer também uma outra realidade, a dos estorninhos. Vejam o que é que fazem 60 mil aves pequeninas a voarem a alta velocidade juntas. Estas manchas fantásticas que os estorninhos fazem quando voam, além de uma beleza extraordinária, são completamente imprevisíveis e, no entanto, conseguem resolver um problema complexo, extraordinário, de como é que 60 mil aves conseguem voar juntas, sem que alguém comande toda esta operação e sem ter um treino, uma universidade, sem ter competências extraordinárias para o fazer. Mas eu creio que os estorninhos têm também algo a ensinar-nos na gestão da complexidade. Sem dúvida que a primeira regra que estes 60 mil indivíduos utilizam é o princípio da não colisão. Voam juntos,
mas não colidem uns com os outros. Procuram, de alguma maneira, manter as distâncias suficientes entre si para que possam voar sem colidir. Mas também sabem que são interdependentes, dependem uns dos outros neste voo. E este voo é bom sublinhar que os estorninhos formam desta maneira, sobretudo para se defenderem, porque é muito mais difícil serem atacados pelos falcões quando voam assim. E nesta lógica da não colisão e da interdependência, eles, à sua maneira, desenvolvem uma categoria de respeito. De uma relação que é de respeito entre si. E isso, creio que tem um enorme significado. Mas somam a estas duas dimensões da não colisão e da interdependência uma terceira, que é a ideia da coesão. Eles mantêm-se sempre unidos. Não só conseguem não colidir, como ao mesmo tempo manterem-se sempre unidos. Construindo sempre novas formas sempre surpreendentes no bando que se vai vendo fluir, mas a não colisão, a interdependência e a coesão são aspectos importantes. E eu creio que, à sua maneira, os estorninhos, na interdependência e na coesão, desenvolvem uma relação de afeto, que eu creio que para os nossos enormes desafios, na gestão de problemas complexos, também deve integrar a agenda. E, finalmente, quando respeitam a coesão e a não colisão, eles estão permanentemente em adaptação. Adaptam-se permanentemente uns aos outros para que se mantenham juntos e não colidam. Têm, portanto, uma plasticidade, uma capacidade de adaptação completamente extraordinária. Não colidem, estão interdependentes entre si e mantêm-se coesos. E, por isso, desenvolvem respeito, afeto à sua maneira e uma enorme capacidade de adaptação. Mas fazem porque têm um grau de autonomia significativo. Se estes estorninhos tivessem que voar num tubo fechado, seria muito mais difícil, porque as fronteiras desse espaço tornariam muito difícil respeitar estes princípios da não colisão, da interdependência e da coesão. Fazem-no porque são extraordinariamente flexíveis na abordagem que fazem à complexidade. Conseguem ajustar-se permanentemente, não só por via da adaptação, mas por encontrarem a solução mais adequada a cada momento. E têm esta capacidade extraordinária de aprenderem entre si, de aprenderem entre pares. E por isso, o essencial que gostava de vos deixar é que, perante a complexidade, e nós vivemos definitivamente a era da complexidade, a visão simples da competição não resolve rigorosamente nada. Aliás, porque perante a complexidade, a competição é normalmente desastrosa. Porquê? Porque introduz fragmentação, porque introduz respostas isoladas, porque introduz uma visão parcelar. Ora, nós precisamos de trazer para a era da complexidade a relevância da cooperação. E por isso, nos últimos anos, tem tido tanta importância em tantas indústrias, em tantas atividades e também na resposta social, a capacidade de cooperar, de colaborar. Mas perguntam-me, então porquê é que aceitou vir conversar sobre competição, se é tão fascinado com a ideia da cooperação? Porque eu creio que a competição faz todo o sentido. Mas não na forma mais tradicional como estamos habituados a olhar para ela, competindo entre nós. A competição connosco próprios, na procura de uma melhor solução, a competição contra o status quo de uma sociedade injusta, de uma sociedade que continua a ter imensos desafios para serem resolvidos, é fundamental. Mas é diferente competirmos connosco próprios para podermos ser cada vez melhores, contra o status quo de uma sociedade que ainda tem traços de grande injustiça, de competirmos entre nós na procura de soluções de uma forma tantas vezes irracional quando falamos de complexidade. Se quisermos manter a competição para os sistemas lineares, para aquilo que é simples, provavelmente tem o seu espaço. Para a complexidade, para os tempos que vivemos, só através de soluções colaborativas nós conseguiremos encontrar caminho. Com 3 dimensões. Precisamos de aprender a não colidir uns com os outros, mas a saber que somos interdependentes e a ter a consciência que a coesão é essencial para descobrir o caminho. E dessa forma, cooperando entre nós e competindo connosco próprios, creio que encontraremos o caminho. Obrigado.